Instagram, bom dia YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Estamos na 39ª semana consecutiva de lives de leitura de livros, onde, através aqui do patrocínio da Papel Colorido RJ, eu tenho podido compartilhar com vocês, contribuir na vida de vocês, daqueles que assistem as lives ao vivo e depois gravada, ao vivo aqui no Instagram, gravada lá no meu canal do YouTube, o Motivada para Motivar. E é um prazer muito grande poder transbordar, é um compromisso que tem me incentivado a continuar, também a permanecer firme, e isso é muito bom. Nunca é só sobre a gente, né? É sobre o outro também. Estamos finalizando, hoje a gente finaliza aqui, ó, esse livro, O Deus que Destrói Sonhos, e foi um livro que trouxe um alerta, né? Trouxe um despertar de como entender o nosso propósito, o nosso chamado, a oração que a gente faz, entender que Deus não é um gênio da lâmpada, que Ele não está à nossa disposição, ainda que Ele seja bondoso, caridoso, misericordioso, nos dê inúmeras coisas pela graça e não por nosso merecimento. Mas esse livro nos ajudou a nos colocarmos no nosso devido lugar, como filhos, como servos e submissos à vontade de Deus. Nos ensinou a orar o Pai Nosso, né? No capítulo de ontem, né? Que foi o capítulo 6, ele desmembrou ali o Pai Nosso e nos fez entender a oração ideal. Então, um livro que trouxe muita clareza. Se você tem dificuldade para entender, se você está assistindo a essa live agora, essa única live, volte lá no início desse livro para que você possa entender todo o processo e também ser colocado no seu devido lugar, de filho, de servo, e para que você possa desfrutar das misericórdias e da graça de Deus, porque não somos merecedores de nada. Amém? Vamos ver o que Deus tem para nós nessa manhã. Nós sempre fazemos a leitura do devocional antes da gente iniciar a leitura do livro, porque toda honra, toda glória são dadas ao Senhor, então tudo é dele, por ele, para ele, tá? Então deixa eu convidar aqui algumas pessoas. Vamos convidar. Antes da gente iniciar o devocional, vou convidar aqui algumas pessoas entrarem na live. Aquelas que querem, aquelas que podem, aquelas que se simpatizam, né, gente? Com o conteúdo também, tem isso. Tem essa questão. Que tem tempo disponível nesse momento. Então, o convite a gente faz. É um convite. O convite você não é obrigado a aceitar, certo? Aceita quem quer, quem pode. Mas vamos lá. Sheila, seja bem-vinda. Vamos ler o devocional de hoje, ver o que Deus tem pra gente. Nossa, essa letrinha do devocional é pequenininha. Bom dia, quanto tempo? Marcenaria C20. Bastante tempo. Entrando no útero. Assim diz o Senhor, aquele que fez, que o fez e o formou no ventre e que o ajudará, não tenha medo, ó Jacó, meu servo. A quem escolhi. Entre as áreas mais inesperadas que Deus escolheu, deixa eu ver aqui, gente, deixa eu fechar aqui um pouquinho, que eu acho que é a claridade. Melhorou. Claridade bate aqui.
e a página é muito branquinha e a letra é clara. Entre as áreas mais inesperadas que Deus escolheu para nos desenvolver, a meu ver, a maternidade é uma das principais. Quando o bebê nasce, é a vez de a mãe ir para o útero. Seu serviço acontece no oculto, longe dos olhares dos outros e das posições em carreiras promissoras. Ali não há holofotes ministeriais, nem roupas bacanas, afinal, quantas vezes o pijama não se torna o look do dia? É verdade, né, gente? Que fica mais fácil para amamentar, para cuidar, os cabelos ficam pro alto. É bem nesse momento improvável, de anonimato, renúncias e lágrimas escondidas, que Deus decide estabelecer novas raízes, nos reconstruir por dentro. Entramos nesse útero onde uma mulher será gerada, mais equilibrada, madura, sábia e centrada, que ama estar onde Deus quer que ela esteja. E quando você é gerada pelo Espírito de Deus, nascer será apenas uma questão de tempo. Minhas 2 gestações foram marcos temporais em minha vida. Anos em que busquei ao Senhor no lugar secreto como nunca. Naqueles dias, colecionei choros, nós na garganta, mas também muita graça e favor de Deus, nos quais o sobrenatural se revelava entre trocas de fraldas e louças a lavar. Minhas raízes foram firmadas naquele período. Se você está vivendo um tempo de reclusão, não desperdice. Busque o Pai e permita que Ele gere a mulher que você foi desenhada para ser. E se esse não é o seu caso, mas você conhece mulheres próximas que estão nessa estação, mande uma mensagem oferecendo ajuda ou uma palavra de encorajamento neste dia. E o que ele está falando aqui, né, gente? Ela está falando aqui, a Viviane Martinello, que é a autora desse devocional, é que assim, ela deu o exemplo da maternidade. Mas pode ser que você esteja num período de isolamento, não pela maternidade. Já passou, já teve seus filhos, não é por isso. Mas por alguma situação que você está vivendo que você está preferindo se esconder, se encolher, sabe? Ficar introvertida e muitas vezes diferente daquilo que você foi criada para ser. Então o convite desta manhã é: venha para fora. Deixe o Espírito Santo te gerar da maneira que Ele quer, mas venha para fora. E se você hoje, como ela disse aqui, não é essa mulher, não está nessa condição, peça a Deus para trazer à sua memória alguém que esteja passando por essa dificuldade nesses dias e que Deus te dê sensibilidade para perceber e também ferramentas, estratégias e palavra para alcançar a vida dessa mulher e ser luz, direcionamento, levar paz, levar esperança para a vida dessa mulher, tá bom? Lembre-se que nada é sobre a gente, é sempre sobre o outro. O nosso trabalho, nosso ministério, a nossa vida é sobre o outro. Então você imagina, se eu entender que a minha vida não é para mim, é para abençoar a vida de outras pessoas, alguém vai estar me abençoando. Porque, olha, é um ciclo. Se eu faço a minha vida para abençoar a vida da Verônica, a Verônica abençoa a vida da Sheila, que abençoa a vida da fulana, da ciclana, da beltrana, vai chegar em mim de volta. Então não se preocupe, mas se eu abençoar, quem vai cuidar de mim? Se eu orar por ela, quem vai orar por mim? Se eu fornecer, quem vai fornecer por mim, para mim? Não se preocupe, alguém vai fornecer algo para você. A vida é assim. Bom dia, Geórgia. Então, é um ciclo, ok? Não se preocupe, vai ter alguém que vai profetizar sobre a sua vida, que vai cuidar sobre você, que vai secar suas lágrimas. Não se preocupe, faça isso pelo outro, entenda o seu propósito. Então, para quem quer adquirir o devocional, Devocional Mulheres, de Viviane Martinello, esse aqui é a loja Kairos, nos abençoou aqui na live. Ano passado eu recebi o Café com Deus Pai, esse ano ela enviou esse aqui. Então lá você encontra Bíblias
e devocionais e camisas, tá? Agora, livros, gente, papel colorido RJ. Então, esse é o livro que a gente está finalizando hoje, O Deus que Destrói Sonhos. Não julgue pela capa, eu julgaria, mas agora não vou mais julgar o livro pela capa. Mentira, já não estava julgando, mas assim, seria um livro que, não, muito teen, muito adolescente, tênisinho, sorvete caído no chão, essa letrinha assim bem jovial. Então aprenda, não julgue o livro pela capa, tá? Esse livro nos colocou no nosso lugar, né, Verônica? Esse livro, gente, ele tem o poder de te colocar no lugar que você deve estar. O lugar de serva, de filha, mas entendendo que Deus não é um gênio da lâmpada. Deus não é um gênio da lâmpada. E que muitas vezes, se os seus sonhos não estiverem alinhados com a vontade dele, ele não vai permitir, ok? O livro que nós vamos começar a ler amanhã, gente, esse livro aqui sempre foi um sonho para mim. Eu tenho o PDF dele ali. Não queria ler em PDF, eu falei, eu quero esse livro. Pedi ele de amigo oculto 2 anos seguidos, não ganhei. Você não comprou? Porque acabava que quando eu ia na loja, ou não tinha ele, ou ele estava com um valor muito maior que os outros, e eu acabava comprando outros que também estavam na lista. Então foi assim que eu fui adiando. E a Papel Colorido RJ vai nos proporcionar aqui, ó, a começarmos a leitura dele amanhã. Então, se você não tem, quer comprar esse aqui, ou esse, ou qualquer um dos outros que a gente já leu, Poder da Ação, Essencialismo, Sem Esforço, Mentes Tranquilas, Almas Felizes, Campo de Batalha da Mente, Especialista em Pessoas, O Poder da Oração Transformadora, As 5 Linguagens do Perdão, A Chave do Autocontrole, Menos é Mais, Hashtag Um Dia Sem Reclamar, O Cavaleiro Preso na Armadura, qual outros? Tem vários. Você pode adquirir com a Papel Colorido RJ, tá? Que é a patrocinadora das minhas lives. Então, você vai adquirir ele com desconto, tá? Tem desconto. Chama a Verônica tá aqui na live. Chama a Verônica quando acabar a live e pergunta como é que faz para adquirir. Então, amanhã a gente começa a ler esse. Não perca a live, esteja aqui comigo, tá? Pra gente poder dar seguimento. As lives ficam gravadas no meu canal do YouTube, Motivada para Motivar. Já subi a live de ontem. Quando acabar aqui eu vou subir a de hoje. E aí vai ficar tudo certo desse livro aqui completinho lá. Todas as lives. Serão 8 lives, né? Porque hoje é só a finalização aqui. E amanhã a gente inicia esse outro maravilhoso livro. Como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. Simon Sinek dispensa comentários. O homem da frase, deixa eu abrir aqui. O homem da frase, quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Eu amo essa frase porque essa frase faz um link muito grande com a análise de perfil comportamental, de você entender que as pessoas são diferentes e que eu preciso tratar as pessoas de forma diferente. Eu não tenho que tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada, porque eu sou uma pessoa, a Verônica é outra, a Sheila é outra, a Georgia é outra, a fulana é outra. Como que eu vou tratar igual? O que eu gosto, nem todo mundo gosta. Eu gosto de organização, eu gosto de disciplina, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de privacidade. E tem outras pessoas que gostam de quê? De muita gente, de lugares cheios, de conversar, de praia. Taranana. Como eu vou tratar igual essas pessoas, gente? Eu não posso ter um padrão. Eu não posso ter um padrão de tratamento. Eu tenho que conseguir olhar a pessoa e fazer ali, ó, uma triagem. Nossa, fulano é assim. Então eu sei como agradar essa pessoa, esse tipo de pessoa. Eu sei como agradar esse outro tipo de pessoa. É sobre pessoas. E Simon Sinek, ele tem muita clareza ao falar sobre isso, tá? Imagine um mundo em que acordamos inspirados para trabalhar. Uau! É esse livro que a gente vai ler amanhã. Eu indico a você que está aqui na live a ter o seu bloquinho, o seu caderninho de anotações de palavras novas, palavras que você não conhece, ok? Nesse livro aqui, a linguagem foi muito tranquila. Acho que só teve uma palavra aqui
Isso, só uma palavra que eu não conhecia. Aliás, eu tinha ideia que era solapar, abalar os fundamentos, minar, mas é bom a gente ter a definição. Então, aqui eu já consegui anotar algumas palavras. Então, sempre tem em mãos um bloquinho para você anotar as palavras novas nas suas leituras. Isso aqui eu recomendo. Mas vamos lá, gente. Chega de falar. Vamos ler aqui a última parte, que são as considerações finais, que é como se fosse um capítulo, tá? O Deus selvagem. Tá tendo obra aqui embaixo, na minha cunhada? Tem um barulhinho aqui, eu espero que não esteja atrapalhando vocês aí. Tá? Mas vamos lá. Em As Crônicas de Nárnia, fantasia criada por C.S. Lewis, sem dúvida, a personagem principal é o leão Aslan. Ele é o criador e o salvador de Nárnia. Eu vou ter que fechar, porque tá dando... Não sei porque aqui hoje tá dando claridade. Ele é o criador e o salvador de Nárnia. Aslan é o Cristo de Nárnia. O leão de Lewis remete ao Cristo do cristianismo. E Aslan tem uma característica interessante, que volta e meia aparece ao longo das crônicas. No final do livro, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa, podemos ler: justamente quando a alegria estava no auge, Aslan desapareceu sem ninguém perceber. Quando souberam disso, os reis e as rainhas não fizeram comentários. O senhor Castor já tinha avisado. Ele há de vir e há de ir-se. Num dia poderão vê-lo, no outro não. Não gosto que o prendam. E, naturalmente, há outros países que o preocupam. Mas não faz mal, ele virá muitas vezes. O importante é não pressioná-lo, porque, como sabem, ele é selvagem. Não se trata de um leão domesticado. Na história de Lewis, as personagens aprendem que Aslan não existe para atender seus caprichos e vontades. Ele faz o que quer. Elas entendem ao longo das histórias que o Salvador não pode ser domesticado, pois é selvagem. Contudo, sabem que ele é bom. Penso que Lewis queria nos ensinar isso. Nós também não podemos domesticar Deus. Não devemos fazer as coisas, pois ele faz quando lhe apraz. Claro que isso não anula a nossa oração, mas, como já disse acima, oração não é encantamento. É um coração de joelhos submetendo-se ao bondoso Pai. Deus conhece nossa história e sim, tem vontade de abençoar seus filhos, mas ele não cai em nossos jogos de manipulação e não permite que seu nome seja usado para o nosso próprio benefício. Aprendemos isso com a revelação do nome de Deus a Moisés e, posteriormente, com o terceiro mandamento. Vários nomes são atribuídos a Deus ao longo do Antigo Testamento, mas o revelado a Moisés tem algo de especial, pois mais do que revelar algo sobre a pessoa de Deus, ele carrega uma dádiva, a presença constante de Deus. O nome de Deus, Yahvé, eu acho que é esse aqui, porque só tem consoante, assemelha-se à expressão eu sou em hebraico. Êxodo 3,14, ou seja, relaciona-se com o verbo ser, que em hebraico não significa simplesmente existir, mas antes está ativamente presente. Tem o sentido de uma presença relacional e atuante. Aponta para um Deus que intervém, que é pessoal, relacional e vivo. Segundo a ótima pesquisa que meu amigo André Henke fez em seu livro Aqueles da Bíblia,
a melhor história de Israel que já li. Os povos antigos, como os egípcios, por exemplo, acreditavam que havia um nome secreto dos deuses, que, se descoberto, poderia ser utilizado em rituais de magia, com intenções maldosas e obscuras. Com Yahvé, porém, é diferente. Ele revela seu nome para Moisés, e com a revelação vem a dádiva de sua presença atuante e constante. Ele também permite que seu nome seja invocado, contudo proíbe que seja usado em vão, de forma frívola, em maldições, falsidades. Veja o que diz um estudioso do Antigo Testamento. Envolver o nome de Deus em falsidades é proclamar algo falso em nome de Deus. A igreja que anuncia uma teologia falsa é culpada de violar esse mandamento, pois associa o nome de Deus a um ensino falso. Alguns pregadores usam o nome de Deus para enriquecer, fingindo ministrar ao povo de Deus, quando na verdade estão expoliando. Acho que é isso. Cadê, gente? Perdi. Expoliando. É a ação de tirar a alguém a propriedade de algo através de violência ou fraude. Então, está usurpando. Eu não conhecia. Vocês conheciam essa palavra? Na verdade, estão expoliando. Então, vamos anotar? Expoliando, com S. Se você conhecia, parabéns para você. Eu não conhecia. Expoliando. Expoliando é a ação de tirar algo de alguém. É tipo explorar, né? Só que é expoliando com S, tá, gente? Expoliando. Fraude. Violência. Eu não conhecia. Então, aí, ó, já aprendemos uma palavra. Então, fulano está expoliando sua família. Outros cristãos usam o nome de Deus para levar adiante seus projetos pessoais, afirmando que tiveram visões e receberam orientações da parte de Deus, quando isso não aconteceu. Todos esses exemplos práticos de violações do terceiro mandamento. Esse é o Deus que destrói sonhos, o Deus que zela pelo seu nome e pelo seu povo, que não se agrada de estar envolvido em projetos humanos de poder e de ambições. Um Deus que espera obediência e reverência, um Deus que deve ser temido. Nossa geração fala muito de paixão e intimidade com Deus. Contudo, trata-se de uma relação não mediada pela palavra, mas pelos sentimentos. Durante o tempo que tirei para fazer a pesquisa para este livro, percebi muita gente chorando e chamando Deus de papai na hora do louvor, além de várias pregações emotivas. No entanto, me pareceu faltar uma ideia do papel da igreja na missão de Deus, derivado talvez de pouco entendimento sobre a Bíblia. Para ilustrar bem esse ponto, cito um testemunho que vi em um talk show no SBT. Naquele episódio do programa, estava um jovem pregador que roda o Brasil, contando seu testemunho.
Num determinado momento da entrevista, o apresentador fez uma referência ao texto de Paulo, 1 Coríntios 13, e o jovem pregador não fazia ideia do que dizia aquele capítulo. Estamos falando de um texto quase conhecido como o Salmo 23, e que já foi tema de poemas e canções. Perceba, eu não duvido de que aquele pregador tenha tido um encontro com Jesus e que o ama profundamente, mas me questiono quanto ao que ele prega. Brasil afora, suas pregações são baseadas só no seu testemunho de conversão, que é relevante apenas porque ele trabalha como apresentador de televisão e já foi famoso. Essa intimidade, testemunhada por muitos pregadores e cantores, se revela rasa demais. Mostra uma relação sem compromisso e com falsa paixão. Eu digo falsa paixão por não representar um ajuste real com Deus e sua obra. Na Bíblia, paixão não tem muito a ver com o nosso sentimento romântico moderno. Aliás, não existe o mandamento de nos apaixonarmos por Jesus. Se quisermos falar de paixão, que falemos a partir do exemplo de Cristo. Qual é o nome da sexta-feira em que Jesus foi crucificado? Sexta-feira da Paixão, certo? Aqui paixão está ligada à obediência e ao sofrimento. Então, aqueles que se dizem apaixonados por Jesus devem ter a paixão de Cristo. Ser biblicamente apaixonado por Deus é cumprir os seus mandamentos. Mas como obedecerei aquilo que não conheço? Jesus é enfático. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Lucas 6,46. Logo, depois de mandar essa cajadada, ele conta a parábola dos 2 fundamentos ou dos 2 construtores. Na passagem, o homem que ergueu a sua casa firmada na rocha é o prudente, enquanto aquele que a construiu sobre a areia é o insensato. Joshua Harris atentou para o fato de que o construtor insensato só descobriu a sua imprudência quando vieram as águas e derrubaram a casa. Durante todo o processo de construção e moradia, ele achou que estava no caminho certo e que tinha feito um bom trabalho. Mas acabou traído pela ânsia de ter em menos tempo, já que não se preocupou com a fundação, apenas com uma boa casa que tivesse vista para o mar. Essa espiritualidade imediatista e sem preocupações com a fundação é contrastada com a espiritualidade paciente e prudente. Estar firmado na rocha é estar edificado nos ensinamentos de Jesus, ou seja, ter como fundamento a boa doutrina e não arrepios, experiências místicas ou recebimento de bênçãos. Sabedoria é ouvir Jesus e colocar em prática seus ensinamentos. Na mentalidade bíblica, ter o conhecimento e não o praticar é insensatez. Como podemos ler na parábola o construtor? Travou, gente? Eita, acho que vai travar, hein? Tá tudo bem? Vocês estão me vendo? Deu uns piripaques aí, que a minha tela foi e voltou. Não? Tá bem? Ah, então tá bom. Que aqui parecia que ele tinha travado. Cadê? Agora me perdi. Ele, quem sabe, estava mais preocupado com os seus sonhos e projetos do que com a missão. Está falando do construtor que construiu na areia. Não permitiu Deus destruir os seus sonhos e isso levou à ruína.
Ter as nossas emoções mobilizadas pela presença de Deus em um momento de oração ou louvor comunitário é muito bom. Ser agraciado com um milagre ou com uma oração atendida é motivo de grande alegria. Porém, ser um cristão espiritual vai além disso e requer preparo nos fundamentos e um conhecimento doutrinário sólido. Sabe o que eu penso aqui? Que os homens que mais fizeram história em relação ao evangelho, que foram os discípulos, né, os heróis da fé que a gente chama, né, os homens que morreram pelo evangelho. Gente, analisa comigo. Eles não tiveram refrigério. Eles não tiveram bênçãos terrenas. Eles presenciaram milagres, os discípulos que viveram com Jesus na época de Jesus. Eles presenciaram milagres. Mas eles não foram alcançados pelos milagres que os nossos olhos se deslumbram. Vocês pararam já para pensar nisso? Que a vida desses homens foi uma vida de muita perseguição, muito trabalho árduo, cansativa. O que esse livro mostra pra gente? Que nem sempre o seguir a Jesus, o estar firme com Jesus, o ser cristão é sinônimo de bênção, de receber a bênção. E isso a gente não está preparado para ouvir. Talvez seja por isso esse título tão forte. O Deus que destrói sonhos. Evangelho é renúncia. É renúncia. Ninguém sabe qual era o espinho na carne de Paulo. Estudiosos dizem que pode ser algo sentimental, que pode ser algo físico, ninguém sabe dizer. Há conjecturas, há suposições. Mas você imagina, digamos que tivesse sido uma doença, algo que Paulo carregasse, uma dor. Não o impediu de ser um dos maiores proclamadores do Evangelho. Muita gente não está preparada para essa conversa, exatamente porque é filho mimado. E eu já ouvi de muitos crentes falando, ai, como Deus mima. Eu não acredito num Deus que mima. Até porque uma criança mimada é insuportável. É o meu cachorro. Eu acredito em filha amada, mas mimada, não. Eu não creio que o nosso Deus é um Deus que mima. Filho mimado é filho estragado. Não sei se vocês concordam comigo, mas uma criança mimada é insuportável para quem está ao seu entorno. Escola, não respeita professor, não respeita colegas, não segue princípios, valores, regras, não quer cumprir regras. Por quê? É mimada. Então eu não concordo que o Senhor é um Deus que mime. Desculpa. Penso que começa a ficar claro que para um discípulo de Jesus não tem essa de viva seus sonhos. Pense grande, coisas do gênero. O discípulo verdadeiro assume um compromisso com Deus que implica em negar a sua vontade para viver a vontade dele. Não é fácil, mas ele vai gastar a vida tentando, afinal o evangelho o constrange a isso. É sempre importante lembrar que somos alunos nessa escola de Cristo. Mesmo os discípulos que andaram com Jesus e viram todos os milagres da sua obra, tiveram fraquezas e nem sempre acertaram. Olha, eu nem tinha lido isso aqui.
Pedro, por exemplo, agiu de forma hipócrita, sendo censurado por Paulo, o qual, aliás, admitiu ser o maior dos pecadores. Então nunca se esqueça dessa nossa condição de aprendiz e saiba que Deus não desampara um coração arrependido. Bom dia, Carlos, seja bem-vindo. Como ouvi certa vez, ser discípulo de Jesus é, acima de tudo, estar aos pés de Cristo. Outro ponto importante que devemos ter em mente é que a entrega não garante salvação. Deus não se impressiona com pessoas que fazem o bem e as leva para o céu só porque fizeram o bem. Evangelho não é o ser humano em direção a Deus, com mãos cheias de boas obras, para trocar por uma coroa. Evangelho é Deus em direção à criação, com mãos cheias de sangue, trocando a coroa pela cruz. O Evangelho é, então, antes de qualquer coisa, um relato sobre a obra de Cristo a nosso favor. É por esse motivo e dessa maneira que o Evangelho é salvação pela graça. O Evangelho é boa notícia porque se trata de uma salvação realizada a nosso favor. É uma boa notícia que cria uma vida de amor, mas a vida de amor não é em si o Evangelho. Bem, se eu estivesse com amigos na pizzaria conversando sobre isso e alguém citasse essa definição do Keller, só diria: passa a régua e fecha a conta. Gente, terminamos esse livro extraordinário. Esse livro que trouxe clareza, direcionamento, nos colocou no nosso devido lugar de crente. Agora deixa eu abrir aqui um pouquinho para ficar mais claro. De onde nós devemos estar, entendendo o nosso lugar dentro do cristianismo. Um livro, aí aqui ó, agora tem só as referências que ele utilizou, tá? Os livros que ele leu, bibliografia, tá? Mais um livro que vai marcar a nossa história, a nossa vida. Um livro que eu recomendo, se você não tem, que você possa adquirir, peça aí a Papel Colorido RJ. Um livro que vai te mostrar o seu lugar dentro do reino de Deus. E é isso, acho que o que eu vou... João Pedro tá terminando ele, graças a Deus. Ó, falta pouquinho para ele terminar, ó. Ele tá aqui, tá marcadinho. Tô incentivando ele a ler. Esse vai ser o segundo livro que ele termina. Eu tô lendo o primeiro livro que ele terminou, que é Deus Te Fez de Propósito, do Douglas Gonçalves e do Tiago Marques. Agora vi o nome. Esse aqui é Rodrigo Bibo. Rodrigo Bibo, o autor. Recomendo, tá? E amanhã a gente inicia esse livro aqui. Comece pelo porquê. Estou ansiosa para a leitura desse livro. Eu vou ler esse livro. Se não entrar ninguém na live, eu vou ler ele sozinho. Tô nem aí. Que é o momento que eu quero. Poxa, essa letra aqui no vermelho eu não gostei não. Super escura. Mas a parte dele de dentro é maravilhosa. Ó, um livro amplo, com espaçamento aqui nas laterais, como eu gosto. A letra é grande. A página não é tão clarinha, tão branquinha, quanto a do devocional ali, que dá uma claridade danada. Tem imagens, tem figuras, tá? Para poder ilustrar um pouquinho. É um pouquinho mais extenso, né, gente? Ele é um livro, deixa eu ver aqui quantas páginas ele tem. A gente, de repente, vai demorar um pouquinho. Vou tirar a parte aqui da... Ele estudou bastante, hein? Para escrever esse livro. Tem bastante referência aqui. Tirando os agradecimentos, ele termina no capítulo 14. 14 é bem pequenininho o capítulo. Mas os outros são maiores. E como o livro é maior, olha, isso aqui tudo vai dar diferença. Olha.
Tá vendo? Ó, se eu encostar ele aqui, ó. Imagina isso aqui, ó. 3 dedos a mais de página, quase 4 dedos. E em cima também. Então, o livro é bem maior, a gente vai demorar mais tempo para ler, mas sem pressa. Ninguém tá com pressa disso, de nada. A gente não tem tempo para terminar ele. Nós vamos ler com calma e tirando todo o proveito possível. Então, eu já quero combinar com você. Deixa eu ler aqui o que livro de tirar. Estão falando aqui do... Peraí. Dona Val entrou aqui, amiga, passando só para dar um bom dia. Estou no pediatra com os meninos. Livro de tirar o fôlego. Elas estão falando desse aqui, ó. Então, se você não tem, já encomenda. Livro sensacional. Acho que você vai demorar 3 ou 4 semanas para ler. Tá falando desse agora. Já tem A Comunicação do Deus que Destrói Sonhos. Já quero. Como se tornar um cristão inútil. Já tem a continuação do Deus que Destrói Sonhos. Já quero. Como se tornar um cristão inútil. Ah, tá. Já tem a Nick aí, ó. A Verônica já sabia, estava esperando aguardar. Aliás, tá aguardando chegar na distribuidora. Já fez reserva. Show. Então já vai ficar na fila aí provavelmente. Mas amanhã a gente vai iniciar esse livro aqui. Então quero te convidar a encomendar o seu. Já vem aí com a Verônica. Já vem com o seu caderninho de palavras. E esse livro aqui eu vou inaugurar uma técnica. Tá? Vou inaugurar uma técnica nele. Que eu vou falar só amanhã. Então se você quer aprender a nova técnica que eu vou inaugurar neste livro amanhã. Tá? Vai exigir um pouquinho da gente. De mim, né? E de quem estiver na live para poder me ajudar. Que vocês são minhas colaboradoras. Amanhã a gente vai inaugurar uma nova técnica. Se por acaso eu esquecer, vocês me lembrem. Sandra, qual é a nova técnica? Aí eu vou até escrever aqui. Essa nova técnica te ajuda vou falar só amanhã. Suspense. Vou até deixar dentro do livro. Verônica vai me lembrar. Vou deixar aqui, ó, dentro do livro, para eu não esquecer. Vamos tirar o nosso print. Gente, marquem a Papel Colorido RJ, me marquem. Tem o meu canal lá do YouTube, tá? Então as lives gravadas estão lá. Já subi a live de ontem. Hoje eu vou subir essa aqui de hoje, a gente já fecha. Já tenho a arte da live de amanhã. Mais tarde eu vou divulgar, tá bom? Acho que foi, né? Foi, acho que foi. Deixa eu ativar os comentários. Depois eu vou ver se eu consigo fazer hoje, Verônica, um vídeo já dos livros que nós já lemos em 2025. Eu não consegui catalogar. Ai, eu tô pra fazer isso um tempão e esqueci. Eu quero tudo organizadinho. Todos os livros que nós já lemos em parceria e os livros desse ano. E pra gente ter uma média ali, uma métrica de quantos livros a gente está lendo por mês. Eu acho que em março nós lemos 2, né? Esse aí, O Deus que Destrói Sonhos. Deixa eu fechar aqui. E A Única Coisa. Mentes Tranquilas e Almas Felizes. Acho que foi em fevereiro. Isso. Foi um pedacinho de janeiro e fevereiro. Eu vou ver tudo direitinho. Eu consigo ver lá pelas lives.
pra ver o mês, tá? Gente, até amanhã. Amanhã que dia? Quinta. Amanhã quinta, a live também é às 9. Quinta e sexta, a live é às 9, tá bom? São 2 livros por mês. Tá ótimo. Você imagina, em um ano a gente já vai ter lido aí 24 livros. Poxa, gente. Vocês acham que a gente vai estar no mesmo nível que algumas pessoas que não leem nada? Impossível. Palavras novas. Espoliando. Foi a palavra espoliando. Foi a palavra que nós descobrimos hoje. Esfalfar. Espoliando, a ação de tirar algo de alguém, fraude, violência. Espoliando. Pare de espoliar as pessoas. Pare de tirar as coisas do... Solapar, abalar os fundamentos. Gente. Atarantadas. Olha, vocês andam muito atarantadas, muito confusas, desorientadas. Vamos começar a colocar em prática nos nossos diálogos aí, né? Vamos agora. No WhatsApp, eu ia te mandar o link porque eu vou ver se está carregado aqui, tá? Gente, beijo, até amanhã, 9 horas.